Bom, para terminar essa minha participação, digamos assim, né, no Matonense 2023, eu coloquei o computador para analisar uma partida muito interessante que foi jogada na segunda rodada entre o grande campeão Matonense 2023, o Fernando Nebe Frari, contra o talentosíssimo Rafael Alemão. Aí, além dos meus pitacos costumeiros, vou aproveitar essa partida para falar um pouco mais especificamente de tática e para falar um pouco também sobre as qualidades enxadrísticas do multicampeão matonense Frari. E vou começar por aí, né? O Neb, que também é conhecido como Frari, ele tem um sólido repertório de aberturas. Não é um repertório diversificado, mas é extremamente competitivo, né? De brancas, ele joga o peão-dama, o D4. E quando ele enfrenta o D4, ou ele enfrenta a inglesa, ou esquemas ditos irregulares, né? Quando ele está de pretas, né, nesse caso, ele joga defesas que também são baseadas no peão-dama, no lance D5, no caso, né? E em ambos os casos aí, ele gosta de jogar com os peões bem fincados no centro, né? Inclusive o D5, quando ele joga de pretas, ele gosta mesmo de parafusar o D5 ali no centro, né? E quando ele enfrenta de pretas o E4, que é o favorito de Mário Biava, o Neb joga a defesa siciliana e a joga muito bem, né? O Neb é um jogador pragmático. Ele prefere fazer bem o arroz com feijão do que se aventurar em planos rebuscados ou hiperdinâmicos, né? Agora, se ele for exigido, ele tem bom domínio de tática e ele calcula muito bem. Então, se o adversário quiser entrar em posições complicadas, ele está pronto para calcular, para encontrar os lances táticos necessários ali, né? Inclusive, a minha impressão é que o Neb ele calcula tão bem que alguém menos informado sobre ele poderia até perguntar para ele, mas ô Frari, você calcula tão bem, cara, por que você não joga aberturas mais agudas, com mais complicações táticas, né? E eu creio que se ele ouvisse essa pergunta para ele responderia ao estilo do meu xará, o Jaiminho, o carteiro, do programa humorístico Chaves, né? O Jaiminho, o carteiro, perguntavam para ele, mas por que você não está entregando as cartas? E ele respondia, para evitar a fadiga. Então o Frari responderia a mesma coisa. Por que, Frari, você não joga aberturas mais rebuscadas, mais agudas? Para evitar a fadiga, né? Bom, o Neb ele tem um senso estratégico refinado, muito apurado, de forma que ele é capaz de formular planos muito claros e certeiros, né? E mesmo em posições assim que são aparentemente muito tranquilas e até áridas, ele encontra planos ali para colocar problemas estratégicos para o seu oponente, né? E como ele calcula muito bem, ele tem tranquilidade para jogar os finais, né? Que no final, né, nos finais, o cálculo é extremamente importante e onipresente, né? Agora, apesar disso, ele prefere resolver as partidas no meio-jogo mesmo, ainda com a presença das damas. Ele se sente ainda mais à vontade quando as damas estão no tabuleiro. E o Frari, ele tem uma resiliência mental, uma força mental impressionante, né? Ele parece entender perfeitamente
que o xadrez, embora seja uma coisa sensacional, é somente um jogo, né? Um esporte da mente e nada além disso. E entendendo assim, ele está sempre tranquilo ao jogar, né? Isso permite a ele manter a frieza, mesmo em situações complexas e tensas, né? E isso poupa muita energia para ele, né? Uma coisa que cansa muito, assim, que desgasta muito, é ficar tenso durante a partida, né? E é difícil não ficar tenso, né? Principalmente quando está jogando por equipes, por exemplo, onde a responsabilidade é maior, né? Não é só você, tem a equipe. Mas o Frari é capaz de manter a tranquilidade, mesmo em situações muito tensas e complicadas, né? E mesmo por equipes. Agora, apesar dessa tranquilidade dele, ele é totalmente capaz de jogar com muita seriedade e máxima concentração, né? E ele faz isso rotineiramente. Tem gente que até é tranquilo e tal, né? Mas, sabe, de tanta tranquilidade acaba relaxando e tal, né? Não é o caso do Frari, não é o caso do Frari. Ele é tranquilo, está sempre com a cuca fresca, mas ao mesmo tempo ele sempre joga sério e com máxima concentração. Uma enorme qualidade dele, na minha opinião, né? E o NEB sempre prioriza a eficiência competitiva, o xadrez esporte, né? Eu não sei se ele curte as partes ciência e arte do xadrez, né? Mas se ele curte essas outras partes aí, ele consegue separar perfeitamente bem as coisas, né? Pois quando ele joga, né, ele usa somente o necessário da ciência e da arte no xadrez, né? E isso quando elas colaboram para aumentar as chances de resultados positivos, né? Esse lance de o Frade usar só o necessário da ciência e da arte e priorizar totalmente o xadrez competitivo me lembra, inclusive, o Balu, que é aquele urso amigo do menino Mowgli, né? Ele tem aquela musiquinha, o Balu, que é mais ou menos assim, né? Vamos ver se eu consigo cantar, né? Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que nessa vida eu vivo em paz. E essa, essa música me lembra o Frade, porque realmente ele prioriza a competição e a parte ciência e arte do xadrez é só se for realmente para colaborar com as chances de resultados positivos, né? Com tudo isso, eu vejo ele como o jogador ideal, o abre aspas, né, soldado universal, fecha aspas, do xadrez. Grande Neb, parabéns por mais esse título na sua vitoriosa jornada enxadrística. Bom, feita esta singela homenagem ao grande campeão, vamos à partida. O Rafa começou aqui com C4, a inglesinha, que é a abertura do futuro, segundo o grande mestre brasileiro Rafael Leitão. O Frari veio com E6, e aqui virou uma siciliana, na verdade. Começou com uma inglesa e virou uma siciliana. Aí veio aqui, olha lá, abriu, toma, dama B6, cavalo B5, aqui o computador diz que tomar aqui levava a igualdade, tomando com o peão de D. Mas jogou o cavalo B5, aqui o Neb acerta um lance muito bom e temático nesse tipo de posição, o bispo C5, que inclusive é única para manter a igualdade. E aqui o Rafa acaba se enfiando numa auto-armadilha, mas que é uma auto-armadilha difícil de você não entrar nela se não se conhece especificamente o tema dessas posições aqui
da siciliana com E6 aí, quando o cavalo vai em B5, né? Porque esse cheque aqui dá a impressão de não ter como ser ruim, né? Pô, o preto vai perder o roque e ainda as pretas vão perder o par de bispos, porque o cavalo vai tomar lá em C8, né? Então, do ponto de vista da estratégia mais geral, assim, né? Parece muito um ótimo negócio, né? Lamentavelmente, no entanto, serão as pretas que ficarão com vantagem decisiva depois disso, né? A gente vai ver. É uma exceção estratégica, né, digamos assim. Mas já é um tema bem conhecido, mesmo antes da era dos monstros de silício. Agora, se não se conhece o tema especificamente, é muito difícil não dar esse cheque, né? Porque o cálculo nessa fase precoce da partida ajuda pouco, né? Já que ainda tem infinitas possibilidades, a gente não consegue calcular essa árvore de possibilidades de jeito nenhum, né? E os conhecimentos da estratégia geral convidam a gente fortemente a dar esse cheque, né, em D6. E o Rafa acabou entrando nessa auto-armadilha. Aí o Neb joga rei E7, que é exclama, ataca o cavalo agora, né? E aqui a máquina considera que a posição preta é de vantagem decisiva já, é incrível. E a gente vai ver por quê. Agora ele toma aqui com cheque, torre toma C8. E agora fica clara a vantagem do preto. O preto tem 4 peças plenamente desenvolvidas. A última que se desenvolveu foi a torre, que a tomada trouxe ela aqui para a coluna semiaberta, né? E tem a dama, o bispo, o cavalo, né? Plenamente desenvolvidas. E o branco não tem nenhuma ainda peça desenvolvida. E em relação aos reis, dá para ver agora que com essa estruturazinha de peões aqui, assim, tipo uma capelinha, né? O rei preto, pela estrutura de peões, está mais protegido nesse momento que o rei branco, porque o branco tem mais espaço aqui no centro, né? Mas ele não tem mais a proteção natural de peões na frente dele, proteção que o rei preto tem, né? E além disso, o seguinte, se precisar muito, o preto faz facilmente o roque artificial, né? Tira o cavalo, traz a torre aqui para D8 e pumba, o rei vem para F8 se precisar para G8. Então aqui a vantagem preta, o preto tem uma grande vantagem. Aqui o Rafa tem que jogar dama D2, é bem desajeitado, mas não tem opção melhor para defender a F2 ali, que está sob fogo aqui da bateria do bispo e da dama, né? Aí veio o cavalo F6, cavalo C3, que é natural, para defender o Pinóquio aqui de E4. E aqui a gente está numa posição, né, em que é interessante falar mais pormenorizadamente sobre ela, né? A vantagem que o computador considera decisiva aqui, que o preto tem, é em desenvolvimento, né? As peças pretas estão muito mais desenvolvidas que as peças brancas, né? E o supercampeão mundial, o Kasparov, né? Ele ensinou, não sei se é num livro, num artigo que eu li, ele ensina que a partida de xadrez ela pode ser definida de um ponto de vista assim macroestratégico, né? Como uma solução de compromisso, um balanço entre 3, abre aspas, forças, né? Fecha aspas, fundamentais. Essas forças fundamentais, essas 3 forças seriam o material, o espaço e o tempo, né? A vantagem material, que é quando você ganha peças, essas coisas, né? Ela tende a ser a mais estável e duradoura das 3. E por isso, as outras vantagens, se as coisas correm bem, elas tendem a se transformar na vantagem material, que é mais estável, né? No outro extremo, em termos de estabilidade, está a vantagem de tempo, que por definição o tempo é uma força, nos termos do Kasparov, né, uma força volátil. Porque se ela não for transformada logo, né, em uma das outras 2 forças, ou espaço ou material,
ela simplesmente vai desaparecer, vai evaporar, né? E a vantagem em desenvolvimento, que é o que o preto tem aqui, ela está intimamente ligada ao fator tempo. Isso significa que se o branco, né, no caso aqui, se as peças brancas tiverem tempo para também desenvolver suas peças e proteger o rei, sem que o preto consiga transformar a vantagem de desenvolvimento em vantagem material, ou em um mate, né, claro, as brancas podem passar a ter inclusive vantagem, né, porque elas têm mais espaço na posição e elas têm uma ligeira vantagem material qualitativa, que é a posse do par de bispos numa posição aberta ou semi-aberta, né? Então, vantagem de desenvolvimento está indissoluvelmente ligado ao fator tempo. E o fator tempo está indissoluvelmente ligado à tática, ou seja, ao cálculo concreto de variantes. Porque do ponto de vista estratégico é muito fácil encontrar a tarefa do preto aqui. A tarefa do preto é transformar logo a vantagem de desenvolvimento dele em vantagem material, antes que o branco também desenvolva suas peças e proteja seu rei. A parte difícil, então, mas que é a que mais interessa para o preto agora, é encontrar as variantes concretas que possam levar à vantagem material em tempo hábil. O que exige calcular as variantes, não tem outro jeito, tem que pôr a mão na pensadeira e calcular como é que vai transformar essa vantagem de desenvolvimento, essa vantagem de tempo, em vantagem material, né? Bom, isso nos leva a uma conclusão óbvia, que sem um mínimo crítico de capacidade de cálculo concreto é praticamente impossível jogar xadrez, né? Porque em algum momento da partida, ou em vários momentos da partida, nós vamos precisar dessa capacidade de cálculo para transformar eventuais vantagens estratégicas que a gente tenha em vantagem material. Ou o contrário, né? Para tentar evitar que o oponente em vantagem estratégica transforme essa vantagem dele em vantagem material. Ou, claro, ou dar um mate, né, inevitável, né, a vantagem material ou dar mate, né. Não tem nada mais estável do que dar um mate, né. Tanto é que tem um fortíssimo enxadrista, eu não lembro quem que era, ele já dizia há muito tempo, mesmo muito antes da era dos computadores, ele falava que a partida de xadrez é 99% tática, cálculo. Né? 99% do tempo da partida de xadrez é tática e é cálculo. Né? Bom, eu já comentei em outras partidas aqui, nas quais eu dei pitaco, que nós, humanos, nós calculamos muito mal em relação ao que o xadrez exige dessa habilidade, né, da habilidade de cálculo. E, inclusive, os computadores hoje deixam isso claríssimo, né? Eles calculam infinitamente melhor do que nós. E, sendo assim, já falei isso, se a gente dependesse só da nossa capacidade de cálculo para jogar xadrez, a gente não ia muito longe, né? Então é por isso que a gente usa também, e até com bem mais desenvoltura, a estratégia, né? Agora, no xadrez competitivo, calcular melhor que seu oponente já é uma grande vantagem. A gente sabe que a gente nunca vai calcular como os computadores, lógico. Mas se a gente calcular melhor que nosso oponente, nós já vamos estar em grande vantagem no xadrez competitivo, né? Então, o cálculo, a tática no xadrez é como aquela velha história, né? Aquela velha historieta, em que dois rapazes estão perdidos na savana africana e estão procurando o caminho de volta, né? Que eles estão perdidos, e aí eles param um pouco para descansar, né? Antes de retomar a jornada. E aí aparece um leão que aparenta estar muito faminto. Aí um dos rapazes ele se levanta e se apressa em colocar o tênis, né? E o outro pergunta para ele, mas que ridículo, cara, você acha que colocando tênis você vai conseguir correr mais que o leão? E o cara que está colocando tênis responde, eu não preciso correr mais que o leão, eu só preciso correr mais do que você. E é assim com tática e cálculo na partida também. A gente sabe que a gente
nossa capacidade de cálculo é muito limitada, mas se a gente calcular um pouco melhor que o nosso oponente, que seja só um pouco melhor, a gente já vai estar em grande vantagem, né? Então, por isso que é importante estudar tática e treinar cálculo, né? Alguns jogadores têm mais talento para tática, outros têm menos, mas estudar a tática, treinar cálculo, traz progresso ao jogo de todos, para os talentosos e para os menos talentosos também em tática, né? Aí eu já falei de bons livros, inclusive três, né? Na verdade três livros bem antigos, mas que eu considero que são ainda muito bons. São os 2 volumes do Tática Moderna em Ajedrez, do Pacman, e o Combinações em Ajedrez, do Kurt Richter. E hoje tem também softwares, né, que ajudam a treinar cálculo, tática, mas nada substitui os livros, na minha opinião, para aprender tática, né? Para treinar, os softwares são muito bons, né? Bom, quando o mestre Hermann deu aula para a gente, né? Nossa, isso faz tempo, hein? Mais de 40 anos, pouco mais de 40 anos, caramba. Ele mostrou uma posição bem singela para provar para a gente que em certas posições, de fato, somente o cálculo pode nos salvar, né? Eu deixei no material que ficou no grupo também, o material dessa posição que ele nos mostrou, né? Eu vou mostrar rapidinho aqui, que é essa posição aqui, né? Então aqui é normal, né? O branco está indo para lá mesmo, os peões brancos estão indo para lá, né? Não estão fazendo dama aqui, estão indo para lá. E é vez do branco jogar, né? Bom, aqui a estratégia é muito simples aqui, né? O rei branco tem que tentar se aproximar aqui, porque senão o rei preto toma esse peão, depois toma esse aqui e sai para cá e promove dama, né? Então o rei branco tem que se aproximar, né? E rápido, né? A estratégia é fácil, certo? Então jogam, por exemplo, um rei F5, né? Agora não dá tempo de o rei preto tomar os 2 peões, tá? Porque tem um truquezinho aqui, ó. Toma aqui, rei E4, aí ameaçou o peão de F, né? Rei G2 é a única para defender o peão, e agora joga rei E3, e o preto está em zug. Ele não tem como manter a defesa do peão, e aí, ganhando aquele peão ali, o branco ganha, porque não tem como o preto segurar, né? O jeito mais simples, inclusive, de ganhar é esse aqui. Vai avançando ali e tal, e vai promover dama depois, né? Não tem como segurar, tá? Então, o preto tem que tentar jogar rei G2, deixando esse peão disparar para comer esse, né? E aí o branco não tem outra alternativa a não ser disparar, toma, H5, rei G3, H6, F2, H7, F1, dama, cheque. Oh, desgraça, por que eu fui pôr esse rei em F5? E aí perde, né? Porque tem que jogar tipo assim, joga dama F8 e agora, né, o rei vai se aproximar e perde, né? Então fala, maldição, por que eu pus esse rei em F5? Desgraça, era só jogar por aqui, né? Tô aqui, eu venho por aqui, né? Dá na mesma, porque eu quero me aproximar do peão, né? E aí sim, joga rei G2, H4, pronto, né? H5, rei G3, H6, F7, H7, dama e dama. Só que aí dama A1, cheque. Oh, tragédia! Perdi a dama. Cheque, perde a dama e a partida, né? Então, na posição inicial, né? Que é essa aqui, né? O único lance que empata, na verdade, é esse aqui, o rei D5, né? Para quem é inexperiente, pode ser muito anti-intuitivo, né? Porque o rei precisa se aproximar, mas parece que ele está se distanciando, né? Mas, na verdade, não está. É uma ilusão, a gente vai ver depois. Porque aí agora empata fácil, né?
F2, dama, dama, e pronto, né? Está empatado. Também não, depois de rei D5, também não dá certo tomar aqui, né? Porque perde do mesmo jeito, né? Rei E3, olha lá, zug, tem que largar o peão e perde, né? Então, na posição inicial, né? O único lance que ganha, que empata, é rei D5. E isso só com o cálculo concreto que poderia ser descoberto, né? A estratégia é fácil, eu tenho que me aproximar. Mas o único lance que empata é com rei D5, né? E só o cálculo pode salvar. Aí, só rapidinho aqui, essa posição aí que o mestre Hermann mostrou para a gente, ela mostra um elemento que confunde muito os iniciantes, porque no mundo real a gente sabe que a menor distância é uma reta, né? E no tabuleiro, com o movimento do rei, não é assim, né? Quer dizer, de qualquer peça, mas o único que interessa mesmo, que é relevante, é com o movimento do rei, né? Porque se eu estou aqui em E1 e quero chegar até E8, eu gasto 7 movimentos para ir direto pela coluna, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Mas pela geometria do tabuleiro, há caminhos que parecem muito mais longos, mas que também gastam só 7 lances para chegar lá em E8, né? Então, por exemplo, ó, esse caminho aqui, né? O rei preto não vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Parece que deu uma volta tão grande, né? Ao invés de ir reto, parece que deu uma volta tão grande, mas na verdade são 7 também, né? 7 lances do mesmo jeito. Então essa particular geometria do tabuleiro, né? Esse fenômeno geométrico no tabuleiro pode confundir alguns enxadristas inexperientes quando estão vendo finais de peões como o que a gente viu anteriormente, né? Bom, então isso para falar um pouco especificamente aí da tática e do cálculo concreto, né? Importante estudar a tática, cálculo concreto, porque 99% do tempo da partida de xadrez é tática, né? Bom, claro que o Frari, que é um jogador muito experiente, muito sábio, muito vitorioso, ele sabe tudo sobre isso que eu acabei de falar aí, sobre a importância do cálculo e tal, de que aqui ele tem vantagem de desenvolvimento e que então ele tem que encontrar as variantes concretas para transformar a sua vantagem de tempo em vantagem material. Mas ele aqui não consegue encontrar o melhor lance nesse momento aqui. Ele jogou bispo B4. O computador mostra que o melhor lance aqui é bispo D4, exclama, mantendo o bispo centralizado aqui, apontando para F2, né? Então, por exemplo, bispo D3, cavalo E5, roque, cavalo FG, cavalo G4, cavalo de F, e já não tem mais como evitar a perda de material, de pelo menos um peão branco, né? Esse aqui em F2, por exemplo, se tenta defender ele, por exemplo, com cavalo D1, dama C7, já ameaçando mate, né? Porque, por exemplo, se joga torre B1, joga cavalo F3 cheque, quando toma mate, né? E se joga um dama F4, por exemplo, toma lá em H2, por exemplo, né? E vai ganhar um peão. Dama toma lá, dama toma e cavalo toma, ganhou um peão aqui, né? E então não tem como ganhar, evitar que o preto ganhe material jogando bispo D4. Frade não encontrou esse lance, apesar de calcular bem, né? Jogou bispo B4.
Então, é uma imprecisão, abre mão de boa parte da vantagem, e o fato de ele não ter achado o melhor lance aqui, não tem nada demais, né? Isso é porque quando a posição exige muito cálculo concreto, é usual vermos imprecisões entre humanos, mesmo entre os melhores humanos. Quando a posição exige muito do cálculo, a chance de errar é bem grande, né? E o Rafa jogou um F3, o Neb jogou dama A5, que é mais uma imprecisão, né? Eu deixei todas as variantes aqui, eu deixei mais elas no material que deixei no grupo, né? O computador diz que tem que ser cavalo A5, não é um lance fácil de achar. Jogou um dama A5, que é impreciso de novo, e o Rafa achou um exclama aqui, que é esse A3. E agora a vantagem preta, que era decisiva, passa a ser só uma vantagem discreta. Veio aqui um cavalo E5, que é mais uma imprecisãozinha. O computador sugere trazer essa torre aqui para o jogo. Jogou cavalo E5. E aqui o Rafa encontra um lance brilhante, absolutamente brilhante, genial. A toma B4. Dando a qualidade, né? Dando a qualidade. E é genial esse lance aqui. Claro que o Rafa aqui não conseguiu calcular concretamente todas as consequências desse sacrifício, né? De qualidade. Isso seria impossível para qualquer humano calcular todas as consequências desse sacrifício numa posição complicada como essa aqui, né? O que ele fez foi combinar algum cálculo concreto, né? Principalmente, creio eu, mostrando que seria muito difícil, se não impossível, né, ele soltar as peças dele de outra maneira que não fazendo esse sacrifício de qualidade, né? Então ele combinou algum cálculo com o senso estratégico, né? Tipo, ele pode ter pensado, bom, minhas peças estão todas aqui encruadas, eu preciso soltá-las, né? Sacrificando a qualidade, ao tomar lá em A1, a dama preta vai ficar um bom tempo presa, fora ali em A1, né, longe do centro, né? Isso pode me dar tempo para desenvolver minhas peças, proteger meu rei e, quiçá, inclusive, consolidar a minha vantagem em espaço, né? E ainda ele pode ter pensado, né, de lambuja, digamos assim, eu tenho o par de bispos, né, que se conseguir jogar, pode ser uma força considerável nessa posição aberta, né? Então o Rafa teve que combinar a estratégia com um pouco de cálculo, né, para fazer esse lance. Bom, aí o Neb não tem outra alternativa a não se aceitar a qualidade, né? E agora tudo isso nos levou a uma posição quase caótica, digamos assim, né? É uma posição na qual os dois jogadores precisarão usar muito cálculo concreto. Né? Tudo meio bagunçado, né? Esse rei está no meio, aquele também está no meio, a dama está lá em A1, né? Então aqui vai ter que calcular, né? Vai ter que calcular porque não tem outra saída, calcular e calcular bastante. E como já falei mais de uma vez, quanto mais a posição exige do cálculo, da tática, mais chance da gente vermos, né, erros entre jogadores humanos, né? E é aquele tipo de posição que, mais do que qualquer outra posição, representa bem o que um campeão mundial à sua época, né? Eu acho que era o Fischer, não tenho certeza, mas acredito que era. Ele dizia que no xadrez ganha quem comete o penúltimo erro, né? Ganha quem comete o penúltimo. Então esse é o tipo de posição em que vai ganhar quem cometeu o penúltimo erro tático, né? Porque é impossível não cometer erro tático aqui, a partida entre humanos, numa posição tão complexa, tão bagunçada, né? Tão assimétrica como essa aqui, né? Mas o Rafa começou bem. C5 é exclama e segunda máquina é única para manter a igualdade. Frade trouxe a torre para o jogo, né, que é um lance bastante natural, e o Rafa acertou de novo.
F4 exclama, também única para manter a igualdade. E aqui o Frade comete uma imprecisão, cavalo G6, né? Diz a máquina que cavalo C6 seria única para manter a igualdade, né? Nós não vamos entrar aqui na variante, mas está tudo lá no material para quem quiser ver. Aí jogou o cavalo G6, o Frade, né? E aqui o Rafa cometeu um erro também, é um erro muito importante. Ele jogou esse F5 aqui, né? Eu acredito que deve ter sido por causa de algum erro de cálculo, acredito eu. Opa, algum erro de cálculo, porque por quê, né? Por que dar de graça essa casa de E5 para o cavalo, né? Então, talvez o Rafa tenha calculado alguma coisa aí, que esse F5 seria importante nos cálculos dele, né? Mas cometeu algum tipo de erro de cálculo, né? Aqui o computador diz que tinha que jogar E5, consolidando a vantagem de espaço de uma vez por todas, né? E é muito interessante, o espaço é isso mesmo, né? Que quer dizer, né? Olha só, né? Esses peões aqui, principalmente esses dois, esse aqui também, né? É que esse não está tão fixado, né? Porque de repente sair pode tomar, tal. Mas esse aqui dá uma vantagem de espaço enorme para o branco, né? Olha quantas casas o branco tem para organizar suas peças aqui. Olha como o preto fica exprimido aqui, né? Nas três fileiras, né? Então o computador disse que teria que jogar esse, e aí é forçado, né? Vir para cá. E aí o computador prova realmente, ele mostra aqui umas variantes, quem quiser ver pode olhar lá, né? Claro que tem muito de tática aqui nessa posição, né? O branco consegue rocar, e aí vai ter muita coisa tática aqui, né? A todo momento os dois lados têm que ficar calculando, né? Por exemplo, só no finzinho da variante aqui que ele dá, chega aqui dama C7, cavalo D5, ataca a dama, dama C6, F5. Aí cavalo toma C5, ataca a dama, e F6. Olha que lance fantástico, né? Coisa impressionante. E aqui diz que não pode tomar, porque toma aqui, né? Toma aqui, faz dama, e quando cobre, torre toma F7, e a máquina anuncia que mate inevitável em 16 lances. Coisa impressionante. Então, provando, né? Não tem como, nessas posições caóticas o cálculo impera, né? Bom, e aqui o Rafa jogou esse F5, então, que é um erro, e aí foi a vez do grande campeão Neb encontrar um lance sensacional, brilhante e genial, né? Que certamente aqui exigiu uma boa quantidade de cálculo da parte dele, né? Então F5 ataca o cavalo, né? Tem essa casona de E5, o cavalo poderia ir para aí, mas o Neb achou esse lance aqui, ó, D6. Coisa fantástica, impressionante esse lance. E aqui o Rafa achou um exclama também, que é o C6, que é a única, é o melhor lance da posição, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho, para mostrar um pouco do que o Frade precisou calcular aqui. Que pode tomar, aí eu tomo atacando a dama, né? Aí vem um dama F4, que é bem chato esse dama F4, porque agora se eu tomo o cavalo, o Rafa joga E5. Se eu tomo o cavalo, eu falei, se eu tomo o peão, né? Dama F4, se eu tomo o peão, né? Ameaçando tomar o cavalo. Joga E5, taca o cavalo, e aí, se toma o cavalo agora, dama B4, cheque. Aí rei E8 e bispo B5, cheque. E aí fica ganho o branco, né? Porque vai seguir roque agora.
Então, por exemplo, se faz um cavalo D7, faz roque, né? F6, porque se toma o peãozinho lá, bispo G5 e a ameaça de mate aqui em G7 é mortal. Não tem o que fazer. Então F6, aí, opa, fez roque, F6, tomou, dama D6, muito chato esse lance aqui, ameaças imparáveis, a dama está completamente fora do jogo, né? Um HG6, por exemplo, só para mostrar que leva mate. Cheque e bispo H6, mate. Então, depois de D toma C5, dama F4, se toma, né? Porque a ideia aqui é terrível, né? Tá tudo cravado aqui, o cavalo não pode sair, né? Então, se toma, entra nessa variante que perde. Mas tem esse E5 aqui, 2 exclamas. Um lance fabuloso esse E5 aqui. Dama toma E5 cheque, rei F8 e dama F4. Ué, mas será que mudou alguma coisa? Claro que mudou, porque agora eu posso tomar tranquilo lá, né? Agora não tem mais aquela variante do E5 que atrapalhava a gente, porque aí eu tomo o cavalo e é claro que agora se dama B4 cheque, que foi o que acabou com a partida do preto na variante anterior, dama B4 cheque simplesmente rei G8, protegendo o rei aqui, né? Então aí, depois que toma aqui em B4, aí está perdido, né? Tomar aqui, por exemplo, o cavalo toma, tira o bispo, toma aqui, roque, dama A2, né? Voltando a dama para o jogo. E aqui tem a vantagem de material já consolidado, né? Dama A2, defender o mate aqui, né? Tem a vantagem material consolidada, né? Tem a qualidade a mais limpa agora, né? A dama já voltou para o jogo, o rei já está mais protegido. Então esse D6 aqui é realmente brilhante, coisa de gênio mesmo. O Neb aí provando que ele não gosta de se meter em confusões táticas, mas se precisar, ele acha os lances, né? E o Rafa acertou esse C6 aqui, que também é genial. E aqui cavalo E5, que é um lance natural, mas é uma imprecisão. Torre C6, diz o computador, que mantinha a vantagem do preto, né? Também não vamos entrar em detalhes, mas deixo lá. Vamos seguir um pouquinho. Toma, cavalo toma E4, dama D1 é única, porque a dama está ameaçando aqui o bispo. F6 seria única também. Aí vem um bispo E3, dama toma D1. E aqui o computador diz que vai ficar ainda com uma vantagem, tipo de meio peão para o preto. Jogou cavalo E5, que é uma imprecisão. Aí quando toma em B7 aqui, vai igualar. Torre C7, F toma, bispo E2, torre toma B7. Roque, que é única, mas boa o suficiente para igualar. Aqui eu deixei no material, aqui, ó, tem um monte de variantes que empatam. Vai tudo para o 0, 0, 0, empata tudo. O Neb fez um lance um pouco mais ambicioso, que é esse H6, que é uma imprecisão, na verdade. Aqui com dama D4, exclama, o branco manteria boa vantagem, apesar da desvantagem da qualidade a menos, né? Tem o par de bispos que vai jogar agora, o rei está preso no centro, não tem como se proteger muito bem aqui, né? Dama ainda fora de jogo, tem uma certa dificuldade para voltar, né? Não tem casas aqui para voltar. Mas o Rafa aqui comete o último erro. Então, esse erro aqui foi o penúltimo erro tático da partida, como dizia o grande campeão. No xadrez ganha quem comete o penúltimo erro, né? E o Rafa comete o último erro, que é esse dama C2 aqui. E o Frari aqui faz torre toma B4, que é única, inclusive, mas é suficiente para manter
a vantagem material. E agora a vantagem da qualidade está consolidada, né? Rafa ainda tentou esse aqui, mas que não dá em nada, porque toma aqui em B2. Dama toma, toma, bispo toma G7, cavalo vem defendendo, bispo F3, torre C2, atacou o cavalo, torre G8, ataca o bispo H6, e aí cavalo E5. E aqui o Rafa ou abandonou, ou caiu o tempo. Provavelmente eles estavam com pressão de tempo já há algum tempo. Aqui, provavelmente aqui, nessa lance 21, quando o Frade fez o H6 e o Rafa fez o Dama C2, que foi o último erro tático, provavelmente estavam sob pressão do tempo, né? Porque a partida foi muito difícil, né? Nossa senhora, que partida difícil, né? E aí quando joga esse cavalo E5 aqui, o Rafa ou abandonou, ou ele perdeu no tempo, alguma coisa assim. E aqui está perdido mesmo, perdidaço. Tem qualidade a mais e esse peão aqui é terrível, né? Aqui tem umas ameaçazinhas, o único é jogar cavalo G3, mas aí esse peão aqui vai ganhar a partida aliado à qualidade a mais, né? Bom, então era isso. Deixei todo o material lá para quem gosta de ver muitas variantes. E é isso aí.